Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então estamos começando uma aula especialíssima hoje, aonde vou falar das castas internacionais na Itália. Claro, já ouvimos falar dos super toscanos, já ouvimos falar de denominações importantes da Itália que permitem variedades internacionais, já ouvimos falar de vários produtores que gostam de dar destaque para essas uvas, mas vamos entender isso, vamos entender como esse fenômeno aconteceu desde os super toscanos e passar por algumas denominações que permitem caças internacionais, alguns produtores que estão fazendo vinhos bem interessantes com caças internacionais e os diferentes perfis, diferentes características e mais do que isso, para onde está indo as variedades internacionais da Itália. Estão aumentando, estão diminuindo, quem tem mais representatividade. Vamos entender tudo agora, claro, os perfis sensoriais e provar um vinho bem especial que eu servi uma dose agora e eu tô louco para provar. Tá aqui, ó, que é um blend do Michele Sata. E assim, ó, nosso perfil aromático, ele é um produtor dessa linha de menos intervenção, produtor biodinâmico, ele gosta de vinho mais puro, e assim, ó, nossa, sabe aquele cheiro de cereja ácida, suculenta, assim, assim tá, eu tô aqui, ó, tô vibrando, porque vai ser daquelas degustações hoje, de aqueles vinhos bem cult, e só para quem conhece, para quem sabe do que está comprando. Ele não é tão famoso, claro, internacionalmente ele já tem um destaque bem importante, ele não é tão famoso, mas assim, logo vai estourar, tá? E vai estourar forte, porque ele está muito de acordo com essa linha que o mundo está se direcionando. E é um produtor de caças internacionais. Ele fica na área de Bolgheri, que é uma área de caças internacionais. E falar de caças internacionais é exatamente isso. É a gente entender como ela se comporta em determinada área. Ela não, elas. Porque a gente tem muitas diferentes variedades internacionais na Itália. Aliás, no mundo inteiro. Por isso que essas uvas, inclusive, hoje ganham essa citação de castas internacionais. Então, na verdade, são uvas francesas que fizeram muito sucesso na França, são de áreas importantes, principalmente de Bordeaux, mas outras também, e o mundo começa a plantar, começa a fazer sucesso, o mundo quer consumir, e daqui a pouco os viticultores, na dúvida de que variedades cultivar, acabam indo para as internacionais. E a Itália tem um fenômeno muito importante que aconteceu, que foi com os super toscanos. Os super toscanos, que eles ganham destaque por fazer vinhos diferentes, e um dos diferenciais era exatamente o uso de variedades francesas. Esse movimento não diminuiu na Itália, mas mudou e mudou bastante. Então hoje, quando a gente fala de vinhos como Sassicaia, Tignanello, Solaia, esses são os 3 primeiros super toscanos. E aí a gente inclui Ornellaia aí na história, a gente forma o quadrado mágico dos super toscanos, né? Então foi os grandes impulsionadores do fenômeno das caças internacionais na Itália. Mas eles não eram os únicos. Tinha mais gente cultivando castas internacionais na Itália. Só que é importante a gente fazer uma observação. Por quê? Porque a Itália é um país muito tradicional, muito conservador.
Os italianos, eles são muito bairristas. Eles amam o que é deles, eles supervalorizam o que é deles. Então, a gente pensar que algumas décadas atrás, onde eles eram mais fechados e mais conservadores, variedades francesas começam a fazer sucesso, vocês imaginem como foi a resistência de alguns produtores, de algumas áreas, de alguns jornalistas, de alguns políticos. Então não foi assim só sair produzindo caças internacionais, elaborando vinho e pronto. Não. Apesar que hoje, se a gente olhar aqui a tabela de safra da Wine Enthusiast, que é a tabela que eu mais gosto de utilizar, se a gente der uma olhada em algumas denominações aqui, hoje muitas delas permitem caças internacionais. A própria área de Bolgheri é uma área bastante importante de caças internacionais. O vinho que eu vou provar com vocês hoje é um vinho dessa denominação, inclusive. Ou uma das denominações de Bolgheri, né? Mas Franciacorta permite caças internacionais. Chianti permite caças internacionais. Maremma permite caças internacionais. Aqui, Úmbria, que eles estão falando que eles avaliam os vinhos tintos, permite caças internacionais. Não é somente algumas denominações icônicas. O que a gente está falando hoje é que as caças internacionais, elas fazem parte do cotidiano vitivinícola da Itália. É inerente. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, faz parte. É do conjunto hoje. A questão é que teve um momento de supervalorização dessas variedades no terroir italiano. É até um pouco simplista a gente falar que teve um pico de supervalorização. Tiveram alguns, inclusive, alguns momentos de resistência, de dificuldade dessas variedades conseguir ganhar mercado. Exatamente pelo que a gente estava falando, aquela ideia de superproteção do italiano do que é seu, o entendimento italiano do que é seu é melhor do que o de fora. Mas essa dificuldade, vou chamar assim, essa dificuldade inicial, ela logo conseguiu ser superada quando os vinhos têm qualidade. Porque se o vinho tem qualidade, vai ter gente querendo comprar e disposta até a pagar um pouco mais, porque aquele produto é bom. E esse foi o grande segredo das caças internacionais na Itália. Elas foram direcionadas para vinhos de qualidade média um pouco maior. A ponto de hoje a gente ter uma denominação chamada Bolgheri, que ela é especializada em caças internacionais, principalmente Bolgheri tinto. Então, a denominação de Bolgheri que permite vinhos brancos, permite vinhos rosés, só foi permitir as caças tintas para vinho tinto, ou permitir na denominação ter vinhos tintos, em 94. Isso aqui já é uma consequência do fenômeno dos super toscanos com as caças internacionais. Hoje, os mais famosos vinhos da denominação Bolgheri são vinhos de uvas tintas, são vinhos tintos, com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, permite Sangiovese. Agora, é interessante da gente pensar. É bem interessante. Inclusive, se a gente vê a denominação Bolgheri, ela diz, olha, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, qualquer proporção. Sangiovese, no máximo 50%. Olha o que ele está falando ainda. Está permitindo, a denominação Bolgheri permite castas francesas, como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, à vontade. Caça italiana Sangiovese, no máximo 50%. Ah, tá falando 50% também para Syrah e etc. Máximo de 30% para outras variedades. Você está dizendo que tem que usar castas francesas. Tem que usar.
E isso é muito em consequência dos super toscanos, porque a área de Bulgari é a área dos super toscanos. Falei para vocês, esse fenômeno ele não é exclusivo dos super toscanos. Vários produtores famosos na Itália já estavam cultivando e elaborando vinhos com essas uvas francesas. Querem um exemplo muito icônico e representativo disso? Ângelo Gaia, lá no Piemonte. Ele está plantando Cabernet Sauvignon, ele arrancou um vinhedo de Nebbiolo e plantou um vinhedo de Cabernet Sauvignon bem na entrada de Barbaresco. Para ficar mais desafiador o que estava acontecendo. Imagina, né? Botar um vinhedo de Cabernet Sauvignon na entrada da cidade de Barbaresco, famosa pela denominação de Barbaresco, 100% Nebbiolo, imagina. E também essa denominação Bulgari, ela exige uma maturação mínima de 10 meses, Bulgari superior em no mínimo 12 meses em madeira, sendo um mínimo total de 24 meses. Então percebam que não só hoje é uma denominação que direciona para as uvas internacionais, como também para vinhos tintos mais amplos, mais intensos, um pouco mais complexos. O vinho que eu vou degustar com vocês daqui a pouco, ele é um Bulgari, né? Eu até escolhi Bulgari por causa disso. Então ele é um Bulgari rosso, ó. Então, se ele é um Bulgari rosso, eu sei que ele tem no mínimo 10 meses aí de evolução. Só que aí, essas classificações da Itália, são as regras das denominações que estão nos disciplinares, eles sempre dão as bases mínimas. Então, por exemplo, esse é um vinho que matura 12 meses entre madeira e cimento. E depois mais um tempo em garrafa. Então, quase poderia classificar como um superior. Mas o produtor não queria classificar como superior, ele queria só classificar como um Bulgari rosso. Ah, mas aí, e se o produtor não seguir a regra da denominação? Aí ele tem que classificar diferente. Querem ver um exemplo? Ó, esse é o mesmo produtor, ó, Michele Sata. Só que aqui ele tem um vinho que é 100% Sangiovese. Ó, esse vinho é 100% Sangiovese, Sangiovese em pureza, né? Selecionado e vinificado 30% de uva inteira, depois ele fica 12 meses em tanques de cimento. Ele está na área de Bulgari, mas como ele não cumpriu a regra da denominação, o que acaba acontecendo? Ele tem que classificar fora da denominação. Ó. Como é que ele classifica aqui? Ó? Como um vinho IGT. Deixa eu melhorar o foco aqui. Ó. Aqui vai melhorar. Aí, ó. Ele classifica como um IGT. Ó. Indicazione geográfica típica. Porque ele não pode, ele não está seguindo a regra da denominação. E foi isso que aconteceu com os super toscanos. Os super toscanos eram vinhos que não seguiam as regras de denominação. Tanto que daí eles vão mudar as regras para permitir as castas internacionais. Porque não eram permitidas, ó. Aqui um Bulgari rosso, que hoje é uma denominação de origem controlata, ou seja, uma DOC, com as castas internacionais, que é a regrinha que a gente está vendo aqui. Ó. Então, aqui, 2 vinhos bem típicos para explicar essa ideia de hoje, uma denominação focada em castas internacionais. Hoje, isso é uma realidade no vinho italiano. Então, as castas internacionais hoje, elas estão presentes no cotidiano, no dia a dia da produção. Então, tem muitos produtores que usam elas sem nenhum problema, tem alguns produtores que ainda são um pouco mais resistentes, outros produtores que são bem, digamos que meio do caminho. Não são resistentes, também não são os mais adeptos, mas cultivam um pouco ali para ter, e daqui a pouco o consumidor gosta, pede. Só que assim, Bulgari ficou famoso exatamente porque é a área das castas internacionais. Só que aqui a gente está falando das castas tintas. As castas internacionais hoje, elas transcendem um pouco as castas tintas. As castas internacionais são as castas amplamente cultivadas. Tem um debate, né? Até quando é casta internacional ou não? Porque casta internacional nasce em algum lugar. E hoje a gente está praticamente falando das internacionais, são castas francesas que ganham o mundo. Ficam amplamente cultivadas.
E hoje não só mais para vinhos tintos. Hoje a gente está falando de castas internacionais para vinhos brancos e muito para espumantes. Espumantes, por exemplo, a maior parte dos espumantes do mundo são baseados em Pinot Noir e Chardonnay. 2 castas hoje consideradas internacionais. São 2 castas francesas. 2 castas que nascem na região da Borgonha. Mas hoje amplamente cultivadas no mundo. Então esse é um ponto importante. Mas para a gente chegar nesse movimento italiano, como isso aconteceu na Itália, ou como que isso chegou a impactar o vinho italiano, a ponto de se tornar tão representativo, a gente tem que dar uma olhada na história. Tem que dar uma olhada no passado. Porque tem um grande responsável pelas castas internacionais hoje serem tão aceitas na Itália. Ainda tem produtor, como eu falei, um pouco resistente, mas a grande maioria hoje não é mais resistente. A grande maioria hoje é bem tranquilo. Então, inclusive, usa um pouco, né? Usa as castas autóctones também, que são aquelas que são nativas do lugar. Mas quem foi o grande responsável pelas castas internacionais ganharem destaque no vinho italiano? Foi Sassicaia. Um vinho lá da tenuta Sanguido, como na verdade os italianos falam, né? Sanguido. Tem essa fonética, né? Sanguido. Então, lá da tenuta Sanguido, e esse vinho se torna tão importante, tão famoso, que ele muda a aceitação dessas uvas na Itália. Por que eu estou dizendo aceitação? Tá, mas ela não era plantada? Elas eram, mas com muitas resistências, com muitas dificuldades. E esse movimento do Sassicaia, que vai ser o impulsionador dos super toscanos, ele é muito icônico. Ele é muito icônico pelo conceito histórico, mas ele também é muito icônico para a gente entender o vinho italiano nesse seu cenário atual, nesse seu contexto contemporâneo. E por que eu estou falando isso? Vamos dar uma olhadinha na história e a gente chega nesse ponto que eu estou alertando vocês agora. Eu gosto de ensinar vinho, eu gosto que meus alunos pensem. Porque se a gente pensa, a gente consegue aprender de verdade. A gente consegue ver além do que só está escrito, ou do que a gente está lendo em algum lugar, ou do que alguém está nos contando. A gente consegue pensar e ver um pouquinho além. A gente consegue entender um pouquinho as tendências, os movimentos. Vamos chegar nesse ponto. Vamos pensar um pouco esse fenômeno dos super toscanos. Começando por Sassicaia, que foi o primeiro. Então, o Sassicaia, ele começa a ser feito na tenuta Sanguido ali no final de 48. Só que a ideia do Marentisa della Rocchetta era fazer um vinho com uvas de Bordeaux, vinificando e depois estagiando em barrica francesa, mas não era para ser vendido, era para ser consumido pela família. Mas ele queria fazer um vinho nessa ideia, nessa visão bordalesa de ser. Então, uvas de Bordeaux, barrica de Bordeaux. Faziam na propriedade para a família consumir. Só que esses vinhos, eles eram muito bons. Eles eram muito apreciados por quem provava. Até que um parente deles, chamado Piero Antinori, que é primo dos Intisa della Rocchetta, né? Tudo família de Marquês, né? Só os Marquês, né? Marquês, Marintisa della Rocchetta, Marquês Piero Antinori, só os Marqueses, né? O Piero Antinori, ele assume os negócios da família Antinori, os mais importantes produtores de vinhos do mundo. E ele é primo dos Intisa della Rocchetta e ele prova aquele vinho que eles estão fazendo no porão da casa deles para a família consumir. Ele prova e diz, olha, isso aqui é muito bom.
A gente precisa vender um pouco desse vinho, colocar um pouco desse vinho no mercado, vender, porque isso aqui vai fazer sucesso. Então, no final dos anos 60, o Piero Antinori, ele coloca para o mercado algumas garrafas desse vinho que é feito aqui na Tenuta Sanguido. Só que esses vinhos, eles são elaborados fora das regras de denominação italianas, principalmente as regras aqui da região. Então, esse vinho tem que ser classificado como um vinho genérico italiano, ele não pode ser classificado como uma DOC. Nessa época não existiam as IGTs. As IGTs vão surgir só no começo dos anos 90. Então, eles não podiam ser classificados como vinhos de denominação. Então, eles foram simplesmente citados como vinho genérico italiano, que na época se chamava Vino da Tavola, como se fosse um vinho de mesa no Brasil. Só a grande questão, e aí a gente chega no nosso raciocínio, quando a gente começou aqui a falar nos Super Toscanos, é que esses vinhos começam a fazer sucesso. Esses vinhos começam a ficar importantes. Mas não era um vinho classificado. E nessa época, final dos anos 60, os vinhos mais valorizados da Itália eram os vinhos com denominação. Era Chianti, era Barolo, era Barbaresco, os vinhos de Valpolicella. Esses vinhos com denominação, eles eram muito apreciados, muito valorizados. O que fez um vinho da Tavola se tornar famoso, se tornar importante, mesmo sem denominação? O simples fato de que esse vinho tinha qualidade. E a Itália estava passando um momento importante de transição. Nos anos 60, depois nos anos 70, que era uma tentativa de supervalorização das denominações. Porque as denominações na Itália vão surgir nos anos 60, baseado no sistema de classificação francês. O sistema francês começa lá nos anos 30. Começa a ficar famoso, começa a principalmente proteger nomes, proteger áreas. E a Itália, nos anos 60, quer fazer algo parecido. Então, eles criam um sistema de classificação dos vinhos italianos, que é o sistema DOC. Então, áreas especiais ganhavam aquele direito de proteger um nome histórico, por exemplo, como o caso de Barolo, e aquela área se tornava uma denominação de origem controlada, ou em italiano, denominazione di origine controllata. Para ter o direito de usar aquele nome protegido, aquela denominação que foi registrada, precisava seguir as regras daquela área, daquela denominação. Então, para ter uma marca protegida, para ter uma área protegida, cria-se uma regra, registra essa regra. Para usar aquele nome, tem que seguir a regra. A questão é que os vinhos produzidos pela família Intesa della Rocchetta não seguiam as regras. Então não podia ser classificado. Então o que eles fizeram? Lançaram com o vinho da Tavola. Mas esse vinho começou a ficar muito famoso. E por que ficou famoso? Porque era bom. Na Itália, os vinhos, de modo geral, estavam passando por esse momento de supervalorização das denominações, mas muitos não eram bons. Ok que ali nos anos 70 vai piorar bastante. Então, começa a surgir muitas denominações, né? Tem muita questão política envolvida, e a qualidade começa a cair muito. Então, vinhos, como era o caso de Sassicaia, não tinha denominação nenhuma. Ele era um vinho de mesa, vinho da Tavola. Então, essa bagunça, ela começou a ganhar força dentro da Itália. Por que eu digo bagunça? Porque bons vinhos começaram a ser feitos fora das denominações e a Itália começou a ver, opa, peraí, isso não está muito bom para nós. Porque um vinho da Toscana, eu não posso dizer que é da Toscana. Eu classifico como um vinho genérico. Quem não conhece, quem não conhece esse vinho, não sabe de onde veio a uva. Se veio da Puglia, se veio do Vêneto, se veio da Úmbria, se veio da Toscana, não sabe.
Então, o ministro da Economia, na época, desculpa, o ministro da Agricultura na época, Giovanni Goria, ele vai refazer o sistema de classificação dos vinhos e aí vai trazer um novo nível, um nível intermediário, porque até aqui o que existia? Existia os vinhos, o vinho da tábua, existia as DOCs, que surgiram ali nos anos 60, final dos anos 60, e surgiu a DOC-G nos anos 80, começo dos anos 80. Surgiram as DOC-Gs. Só que as IGTs, elas entraram no meio do caminho, entre a DOC e o nível mais baixo, que é o vinho genérico. E a classificação IGT, ela era exatamente para dizer que o vinho vinha de uma área específica. Não tinha tantas regras quanto a DOC, mas vinha de uma área. E aquele nome podia ser protegido. Então, por exemplo, o que surgiu aqui por causa do Super Toscano foi o IGT Toscana. O IGT é Indicação Geográfica Típica. Ou Indicazione Geográfica Típica. Isso é o IGT. Então, sem muitas regras, mas que dava um nome protegido. IGT Toscana, por exemplo. Foi uma das IGTs que surgiu. Então, isso foi importante para proteger alguns nomes e mais do que isso, para esses vinhos de alta gama conseguir se classificar de alguma forma, porque não dava ainda para eles entrar nas DOCs. Só que a partir daqui, permitiu que as DOCs também começassem a rever isso. E tem um ponto importante. Vamos lembrar que nos anos 90 é o auge dos grandes críticos, como Robert Parker, e que davam notas muito altas para esse estilo de vinho. Tinto, potente, intensos. Fazia sentido muitos produtores na Itália queriam fazer esse estilo de vinho. E Parker dava notas muito altas, gostava muito dos vinhos do corte bordalês. E aqui, os Super Toscanos, é isso. É um corte bordalês na sua grande maioria. Como é o caso Sassicaia, que predomina a Cabernet Sauvignon. Então, esse movimento de, primeiro, vinhos de alta qualidade, feito com castas internacionais, a partir ali do final dos anos 60. Os anos 70 ganha força. É óbvio que nos anos 80 vai ter um monte de gente começando a fazer e querendo vender caro. Então, inclusive, é assim que surge a ideia de Super Toscanos. Super Toscanos acaba sendo um termo criado para não chamar esses vinhos bons de vinhos genéricos. E nesse caminho, não tem como a gente não passar por esse personagem, que é Luigi Veronelli, mais conhecido como Dino Veronelli. Ele era um crítico de vinhos que nos anos 70, aliás, ele está falando isso desde os anos 60, mas nos anos 70, começa a ganhar muita força a ideia de Dino Veronelli. Ele era um crítico de vinhos, então escrevia sobre vinhos, parecido com o que o Robert Parker fazia, só que ele aqui na Itália, para vinho italiano, escrevia seus periódicos de vinho. E ele dizia uma coisa, ele defendia uma coisa, que demorou para os italianos entenderem. Ele defendia que o vinho italiano precisava melhorar de qualidade, que a Itália precisava fazer bons vinhos, que isso era o caminho. E é aqui que entra o destaque das castas internacionais, porque como eram vinhos difíceis de serem feitos, vinhos que não iam ser classificados, eles eram bem feitos para serem consumidos. Então, quando Dino Veronelli começou a provar esses vinhos, entre aspas, fora da lei, e começou a ver que esses vinhos eram bons, ele começou a escrever sobre isso também. Dizendo, olha, tem vinhos aqui que não são classificados, sendo feitos na Itália, mas são bons. E isso que a Itália tem que fazer. A Itália tem que fazer vinho bom. Indiferente se é na denominação ou fora dela. Então, esse personagem, Dino Veronelli, ele foi muito importante para o crescimento da aceitação das castas internacionais, tanto por produtores como por consumidores. E um outro adendo aqui rápido, o Dino Veronelli, ele, claro, ele já é falecido, mas o Guia Veronelli, que era o periódico que ele escrevia, existe até hoje.
e atualizado, claro, hoje tem editores, pessoas que cuidam das avaliações e tudo mais, você consegue baixar o Veronelli no seu aplicativo e ler as avaliações do Veronelli do ano. Todos os anos eles avaliam muitos e muitos vinhos italianos e colocam lá no aplicativo. Você entra lá, consegue baixar a avaliação do ano e você consegue ver os vinhos que eles consideraram melhores, os vinhos que eles não consideraram tão interessantes. Então, é um divertimento. Recomendo vocês baixarem o Guia Veronelli, tem para iOS, tem para Android, porque é um divertimento. Para quem gosta de vinho italiano, então, é só alegria. E uma outra coisa que a gente tem que também pensar, quando a gente pensa nessas uvas francesas na Itália, foi que isso trouxe à tona um debate muito importante para o vinho italiano, que foi o debate exatamente dos produtores tradicionalistas que não queriam aceitar essas novas técnicas de vinificação, essas novas uvas. Eles queriam fazer o que eles sempre fizeram. Eles entendiam que isso é que era real. Isso que era o verdadeiro vinho italiano. Então, qual era a ideia deles? Continuar com aquelas grandes pipas de madeira, não usar madeira nova, não usar barrica francesa, não usar castas internacionais. Eles queriam fazer o que eles faziam há muito tempo, que era essa ideia de ter um vinho com identidade italiana mais presente, vamos dizer assim, né, mais real. Era o entendimento deles. Né? Inclusive, essa ideia, até hoje a Itália chama os pensadores, né, os adeptos a essa ideia de conservadores, ou conservatori, né, que são os tradicionalistas, que não queriam a mudança. E, por outro lado, tinha os produtores mais modernistas, que a Itália chama até hoje de progressisti. Por quê? Porque os progressisti eram os progressistas, eram os desbravadores, os modernistas. Eles queriam fazer coisas novas. Eles queriam fazer vinhos bons, indiferente de como, até queriam fazer coisas diferentes. Então, eles começaram a ter essa ideia de vinhos de castas internacionais, usar barrica francesa, da barrica nova, fazer vinho mais frutado, fazer vinho um pouco mais alcoólico, fazer vinho com maturação maior de uva, ou seja, deixar a uva concentrar mais açúcar, deixar a uva desenvolver mais precursores aromáticos, isso, claro, tudo fazendo vinhos mais potentes, mais intensos, mas que eram mais fáceis de serem consumidos. Não eram tão tânicos, tão ácidos. E esse debate aí dos modernistas versus tradicionalistas, isso foi um fenômeno na Itália, porque quem era conservador não queria mudar. Quem era progressista queria mudar. Então, eles tiveram esse debate muito latente. Mas isso foi bom por um lado, porque permitiu que muitos produtores perdessem o medo de trabalhar com castas internacionais. Tanto que se a gente olhar aqui, esse dado que foi publicado pelo Dr. Kim Anderson sobre os vinhedos na Itália, a gente vai ver que eu vou mais plantada a Sangiovese, segunda Trebbiano, isso no perfil do que o Dr. Kim Anderson avaliou, tá? Uma publicação científica dele aí, publicada final dos anos 2020. Uma publicação bem importante. Depois Montepulciano, tudo casta italiana, Catarratto, e aí começa. Então, Merlot, crescendo áreas de vinhedos entre os anos 2016 e os anos 2000, ou dos anos 2000 para 2016, Chardonnay, crescendo área de vinhedos, Pinot Gris não era avaliada lá em 2000 e 2016, começou a ser avaliada, outra casa internacional, Cabernet Sauvignon crescendo bastante. Então, várias uvas internacionais aqui crescendo, entre elas a Syrah, que é uma uva bem plantada hoje em várias áreas da Itália. Então, percebam que as castas internacionais continuam crescendo em áreas de vinhedos. Por mais que tenham dado uma estagnada aí nos últimos anos.
Mas é um fenômeno importante. Tão importante que eu gosto de usar o exemplo de Lute de la Vie, que é esse projeto que fica em Montalcino, na área de Brunello, e ele é um projeto que nasceu na área de Brunello, mas ele não fazia Brunello. Ele fazia um vinho com castas internacionais. Usava Sangiovese grosso, que é a variedade clássica de Brunello, mas com castas internacionais juntos. Ele não ficava refém, não chamar refém não é o termo, mas ele não ficava dependente de fazer um vinho de denominação. Tanto que ele foi lançar Lute, que é um projeto, primeiro surgiu como uma joint venture, né, entre a Robert Mondavi, que era uma vinícola super importante da Califórnia, Estados Unidos, que fazia joint venture com várias vinícolas no mundo, e mais um Marchese italiano, que é Marchese Frescobaldi. Então, eles lançaram o projeto Lute, que era um projeto, por mais que ficasse em Montalcino, não fica em Montalcino, é um projeto com castas internacionais. E só depois de alguns anos que eles foram fazer o vinho Brunello de Montalcino, mesmo estando na área de Brunello. Então, isso é muito interessante, porque olha o que é valorizar um pouco mais as castas internacionais a ponto de entender, olha, por mais que eu estou numa região importante para vinhos de alta gama, como é o caso de Brunello, eu ainda assim prefiro fazer castas internacionais, porque Brunello não permite castas internacionais. Brunello tem que ser 100% com Sangiovese grosso, não tem choro. Eles fazendo vinhos que eles entendiam interessantes para usar castas internacionais. Na verdade, assim, não é para usar as castas internacionais, mas usando, permitindo-se usar. Era permitido usar. E aqui um dado publicado pela OIV, que é um dado já um pouco mais consolidado de Itália, que dizendo que sim, Sangiovese e Montepulciano são as mais plantadas, mas aqui, ó, parecido dizendo, Pinot Gris, Merlot, Chardonnay são uvas internacionais bem plantadas. Inclusive, só pegar essas três aqui, já dá aí mais de 10% de todo o vinhedo italiano. Olha que interessante isso. Isso é muito significativo. É muito impactante nós pensarmos essa ideia de vinhos italianos sendo feitos com castas internacionais. E é legal também a gente pensar assim, mas qual é a tendência? Para onde está indo? Por que os produtores continuam plantando ou abrindo mão dessas variedades? Esse gráfico aqui, que é um gráfico que a OIV publica regularmente, dizendo, olha, qual é a tendência das uvas em cada país, das principais variedades. Então, se a gente olhar na Itália, a uva Pinot Gris, uma tendência de aumento, Merlot mais estabilizada, Chardonnay diminuindo um pouco. Então, dessas uvas mais plantadas, a gente vê um pouquinho essa tendência. Vê que interessante. Pinot Gris, que na Itália chama de Pinot Grigio, que é uma variedade que vem ali da França também, bem plantada e, olha, uma tendência de aumento, uma tendência de crescimento. Mas qual é essa tendência? Por que, por exemplo, Pinot Gris tem tendência de crescimento, Chardonnay tem tendência de perder área? Pelo fenômeno que está acontecendo no mundo. O que as pessoas estão querendo provar? O que as pessoas estão querendo beber? O que os consumidores estão buscando hoje? Vinhos mais leves e mais frescos. Vinhos mais fáceis de serem consumidos. E isso não foi o que deu maior destaque para as castas internacionais na Itália. Pelo contrário, o que deu destaque para elas foi a potência e a intensidade dos vinhos. Se a gente der uma olhada, e assim, deixa eu já fazer uma provocação aqui.
As castas internacionais, elas ganharam destaque na Itália pela potência e pela intensidade. Mas não é o caminho que está seguindo. A gente está indo para um caminho mais leve, mais fresco, menos potência e menos intensidade. Vinhos menos carregados. Vinhos menos pesados. Mesmo com as castas internacionais. Então, inclusive, se a gente der uma olhada, porque a gente está falando, né, onde começa o fenômeno. O fenômeno das castas internacionais começa na Toscana, aqui, né, mais ou menos no centro-norte da Itália, e principalmente nessa área costeira aqui, entre o Mar da Ligúria e o Mar Tirreno, ou Tirreno. Né? Então, Tirreno é aqui, o Mar da Ligúria é aqui. Então, nessa área costeira aqui da Toscana, é que vão surgir os super toscanos. Vai surgir Sassicaia e depois os outros super toscanos, né? Que são, entre aspas, consequência dele, né? Vários outros, principalmente depois das denominações de Bolg. Que linha estão indo esses produtores hoje? Por uma linha muito mais elegante, por uma linha muito mais leve. Aqui a gente tem um vinho que ele, ó, vou provar com vocês, a Michele Sata 2021. Ele é um vinho, ó, que ele é feito, é Bolgheri Rosso, né? Então, estamos aqui na área da Toscana costeira. Ó, in questo vino c'è la espressione di tutte le uve plantate. Então, ó, esse vinho é a expressão de todas as uvas plantadas no vinhedo da empresa, da cantina. Então, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot, Syrah e Teroldego. Que se, né, expressa a característica de Bolgheri pela complexidade, maturidade mediterrânea, também é associado à fresqueza, ao frescor. Vinho muito fácil ser tomado a partir do segundo ano, né, tem uma surpreendente evolução de tempo, né, ele evolui bem por mais de 10 anos. Então, uma historinha legal, mas ó, aqui, castas, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot, Syrah e Teroldego. Então, ó, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, 2021. E o que o produtor faz aqui? É um produtor que gosta, né, também que ele Sata, um produtor de Bolgheri, da área dos super toscanos, mas fazendo um vinho um pouco mais elegante, um pouco mais leve, um pouco mais fresco. Então, pode ver a intensidade de cor dele aqui não é tão grande, uma intensidade média, um rubi vermelho bem vivo, e é um vinho tranquilo, bastante límpido do nariz. Aqui já é um negócio apaixonante. Apaixonante. Então, a intensidade dele é uma intensidade média para média mais. É um vinho correto e já essa nota de cereja ácida madura, com um toquezinho de especiaria. Ele tem um toquezinho de... Ele lembra um pouco de noz moscada, ele lembra um pouco de dill, ele lembra um toque, nossa, muito gostoso, só que da framboesa, bastante madura, mas ainda assim fresca, né? Ele tem um bom volume aromático e tem assim, ele é muito franco nas suas características, né? Ele é muito direto nos seus aromas. Em boca. Agora que a gente já sente, né? Frescor realmente destacado. Tanino muito, muito, muito bom. Qualidade alta. Um tanino, uma textura média. Uma quantidade de tanino médio, mas uma textura até fina de tanino, né? Então, aquela textura, aquele tanino um pouco mais macio, gostoso. Vamos tomar mais um gole agora para avaliar as características. Seco, tanino médio, uma textura um pouquinho abaixo de média. É um vinho que tem corpo médio mais, um volume de boca, assim, acidez média mais para muita, média mais classifica melhor. O álcool dele é um álcool médio muito bem integrado. Agora, uma complexidade de sabor, é uma persistência desse vinho. E assim, realmente,
Ele é 2021 e ele tá novo. Ele aguenta mais tranquilamente alguns bons anos. Essa acidez muito evidente, o sabor dele é muito evidente em boca. Ele é bastante frutado, ele é bastante primário. A acidez dele tá média mais e muito bem integrada com os elementos, mesmo para um vinho jovem. E esse tanino dele é uma delícia. Ele é um tanino presente, intenso, mas muito gostoso nessa textura média descendo, mas uma intensidade média. Então, poxa, é um vinho que realmente entrega uma qualidade muito interessante, mas principalmente dessa nova identidade dos vinhos com castas internacionais. Então, primeiro usando castas internacionais e uvas autóctones, Teróldego, Sangiovese. Depois, isso é um vinho que ele amadurece em tanque de cimento, 12 meses, e uma parte do vinho em barricas de segundo e terceiro uso. Então, não quer o secundário tão evidente. Mas muito amplo em sabor. Isso é muito do que está andando hoje as castas internacionais na Itália. Muito. Inclusive, se a gente olhar, né, muitas dessas regiões italianas que permitem castas internacionais, eles estão indo para uma linha de permite as castas internacionais, não restringe, mas não supervaloriza. Quem quer elaborar, elabora bem. Tem os IGTs que permite muitas e muitas variedades, dentre elas internacionais, e aí cada um vai lá fazer como entende. Um vai lá fazer como compreende que deve. Né? Então, isso está acontecendo muito. Então, mesmo quando a gente olha várias regiões na qual as castas internacionais são permitidas e têm protagonismo, acaba que esse protagonismo ele é permitido, mas ele não é mais tão supervalorizado. Querem um exemplo que está acontecendo e ganhando muita força? É Chardonnay no Piemonte. Chardonnay no Piemonte está entre uma das uvas mais plantadas. A gente tem a Chardonnay muito bem na Lombardia, por causa de Franciacorta e Curta Franca. A gente tem a Chardonnay muito bem no Vale da Aosta e cada vez mais a Chardonnay nos vinhos tranquilos brancos do Piemonte, que também não era uma uva protagonista. A gente sabe que aqui no Piemonte a gente vai ter outras variedades, né, como Arnés, né, como até algumas uvas que o Piemonte não é o maior destaque, né, os vinhos brancos. O destaque no Piemonte são os vinhos tintos. Mas com espaço para as variedades internacionais e um espaço bem importante, inclusive. Só que essa nova realidade das castas internacionais em várias regiões é sem aquela supervalorização. O produtor escolhe o que ele vai fazer. Olha aqui um exemplo que eu estava falando para vocês do Piemonte. Gaia. Gaia, o vinho branco ícone do Gaia, se chama Gaia Ray, que é um Chardonnay. Hoje, né, na época que ele lançou lá, nos anos 90, tinha que classificar como vinho da távola, mas hoje já ele classifica como DOC e tudo bem. Tudo bem. Porque o que está por trás disso é a ideia da qualidade. É a ideia da qualidade. Então, é melhor fazer vinho bom, mesmo que não classifique dentro da denominação. Não precisa mais, para ganhar destaque, fazer um vinho que seja com casta internacional, com barrica francesa, para ter destaque. Não precisa. Pode usar, mas o importante é fazer vinho bom. O Gaia já tinha visto isso. O Gaia vai fazer ele vai ser super importante, né, nesse movimento das castas internacionais, porque ele vai criar um vinhedo na entrada de Barbaresco, arrancar Nebbiolo e plantar Cabernet Sauvignon. E esse vinho, chamado Darmage, ele é um dos vinhos mais icônicos do Gaia. E até hoje esse vinhedo existe, com Cabernet Sauvignon. E Darmage é o termo que ele deu para o vinho, o nome que ele deu para o vinho, que é um termo dialeto piemontês para amaldiçoado.
Porque o vô do Gaia, quando ele arrancou os vinhedos de Nebbiolo e plantou Cabernet Sauvignon, o vô dele queria matar ele. Só que o vô dele já estava, né? A idade deixa as pessoas meio sem muitos freios ali. O vô dele já estava enlouquecido, o italiano já é, por natureza, bem veemente. O vô dele xingou o que podia e amaldiçoou ele. Então o vô dele passava na frente do vinhedo e chamava o vinhedo de amaldiçoado. No dialeto piemontês, Darmage. E o Gaia pegou e dotou o nome do vinho de Darmage, exatamente para, né, enfim, fazer uma brincadeira ali com o contexto que ele está vivendo, né? Então, para vocês entenderem o quanto era, né, digamos, não tão bem vistas as castas internacionais na Itália. Então, hoje não. Então, hoje, os produtores, quando eles não podem utilizar as castas internacionais dentro das DOCs, eles classificam como IGTs. É muito legal esse livro do Gaia, que chama A Arte de Fazer um Grande Vinho. Esse livro é muito legal porque ele fala a história de um vinho, né? Ele acompanha um vinho do Gaia sendo feito, que é o vinho icônico do Gaia, né? O famoso Sorri São Lourenço. Mas conta muitas histórias do Gaia, conta muitas histórias sobre o vinho italiano, uma transição que o vinho italiano estava passando, inclusive dessas histórias, né, do vinhedo Darmage, da mudança do perfil dos vinhos italianos, inclusive com as casas internacionais, né, essa relação que muitos produtores não gostavam e eram resistentes, e outros já um pouco mais abertos, um pouco mais flexíveis. Então, esse é um livro bem legal, chama A Arte de Fazer um Grande Vinho, e conta bastante sobre vinho italiano, conta bastante sobre o Gaia. Quem gosta, é um dos meus livros preferidos sobre vinho. Disparado, assim. Entre meus top 3, esse livro com certeza aparece, porque ele é muito bom por tudo que ele conta, né? Por tudo que ele mostra do vinho italiano, mas em contexto que está acontecendo globalmente. E a ideia das castas internacionais, eu queria deixar um direcionamento do que são as castas internacionais hoje, para onde estão indo. Porque se tem o surgimento ali nos anos 60, se vai ter uma supervalorização a partir dos anos 90, e aqui só faço uma pausa para explicar esse termo dos super toscanos. Porque super toscanos, ele não é uma classificação, não é uma denominação. Super toscanos é uma ideia, um conceito. Qual conceito? Conceito de vinhos de alta qualidade que não eram classificados, que não estavam nas regras de denominação. Então, James Suckling, lá nos anos 90, que ele queria escrever sobre isso, né, dos anos 90 para os anos 2000, ele queria escrever sobre isso, ele não podia chamar esses vinhos de vinhos genéricos. Então, ele chamava de super toscanos. Ele deu esse termo quando escreveu um artigo sobre isso. Então, esses não são vinhos, são vinhos genéricos italianos, não tem classificação, né? Não podem ser, né, classificados dentro das denominações, mas eles têm alta qualidade, eles são super toscanos, que eram feitos na Toscana. Então, super toscano é um conceito. E o que define um super toscano hoje é fazer com castas internacionais e usar a barriga francesa? Não. Né? Super toscanos hoje é um conceito. Então, qualquer um pode chamar, qualquer um que esteja na Toscana fazendo vinhos com essa ideia, pode chamar seu vinho de super toscano, porque as pessoas que dão essa ideia, essa conotação. Mas eu, mais do que chamar de super toscanos ou não, eu quero mostrar um pouco do que são hoje essas tendências para as castas internacionais. Primeiro, a questão dos produtores. Hoje, os produtores, eles são mistos, eles não são mais tão modernistas, nem tão tradicionalistas, eles são intermediários, usam técnicas diferentes de vinificação, variedades diferentes, tanto autóctones quanto internacionais. Tem uma ideia de valorização de castas locais, mas também esse novo momento das castas internacionais. Então, não é cultivar casta internacional só para ter um vinho de casta internacional porque vai vender, mas fazer isso porque acredita que é bom
vai fazer um vinho interessante, porque tem uma área que é adequada para determinadas variedades. Então, por exemplo, Michele Sata que eu estou provando. Michele Sata, ele faz um vinho que é muito interessante. Castas internacionais junto com castas autóctones, fazendo um vinho hoje muito mais contemporâneo. Leve, fresco, frutado. Mesmo usando Cabernet Sauvignon, Syrah, Teroldego. Fazendo um vinho muito mais equilibrado. Muito mais fresco, muito mais nessa linha de novos produtores, com mesmo em regiões tradicionais, tá? Vamos ver esse adendo. Mas novos produtores fazendo coisas novas, mas produtores antigos também fazendo coisas novas. Muito nessa linha de vinhos mais leves e mais frescos. Né? Espumantes vem ganhando muita força, e espumantes usando muitas vezes, a grande maioria, castas internacionais, principalmente Chardonnay e Pinot Noir. Muito essa ideia de exportação de produtores menores, e se produtores menores estão exportando, significa que eles também estão fazendo com uma qualidade maior, porque eles só conseguem vender para o exterior se consegue ter qualidade. Né? Esses vinhos, né, a gente já falou um pouco mais esses vinhos mais frescos, mas também a gente tem uma linha de vinhos com uma intensidade um pouco maior e vinhos principalmente muito tradicionais no sentido de destaque, reconhecimento. Então, aqueles vinhos, tipo Sassicaia. Sassicaia, por mais que seja ficando um pouco mais fresco, ele ainda é potente e vai ser potente. Né? Solaia é um dos vinhos mais intensos da Itália, mais potentes da Itália. É um super toscano também muito, muito, muito intenso. Muito potente, né? Tanino super marcado, super evidente. E uma outra questão é novas técnicas de vinificação. Essas novas técnicas de vinificação para as castas internacionais cada vez mais presentes. Então, querem um exemplo disso que eu estou falando para vocês? E até legal, né, da gente pegar Chianti. Chianti, ele começou a permitir entrar uma parte de uvas internacionais no corte de Chianti, né? Então, em torno de até 10%, porque os casos internacionais estavam muito fortes, muito representativos. Então, interessante, vamos permitir entrar. Hoje, Chianti está indo para outra linha. Então, se lá nos anos 90, anos 2000, estavam preocupados em permitir ou não casas internacionais no corte de Chianti, hoje eles estão pensando outra coisa. É permitido, se alguém quiser usar, usa, tudo bem, mas eles estão debatendo outra coisa. Hoje eles estão debatendo se eles podem ou não, se eles devem ou não permitir fazer Chianti 100% Sangiovese. Que não pode. Né? Então, hoje, poucas das apelações de Chianti consegue, ou das classificações de Chianti, consegue produzir 100% Sangiovese. Que é o caso, por exemplo, do Chianti Gran Selezione, do Chianti clássico. Mas a grande maioria dos Chiantis não pode fazer vinho 100% Sangiovese. Né? Tem que entrar um pouco de outras variedades, não precisa ser necessariamente as variedades internacionais, mas olha como muda o contexto. Chianti estava debatendo castas internacionais algumas décadas atrás, hoje não, hoje está debatendo se vai ficar 100% Sangiovese ou não. Nem está mais questionando se as internacionais, está questionando outras uvas, a grande maioria hoje, uvas da própria Toscana, né, se vai entrar no corte com a Sangiovese ou não. Então, olha como tem uma nova realidade, como tem um novo momento. Então, as castas internacionais hoje estão cada vez mais, digamos, consolidadas. Elas têm o seu espaço extremamente representativo, ocupando bem, elas estando bem, fazendo vinhos com uma qualidade alta, fazendo bons vinhos, mas já sem aquela necessidade de protagonismo. Dividindo muito bem os espaços com as variedades autóctones e produtores mais preocupados hoje em fazer bons vinhos, indiferentes se vão fazer vinhos com castas internacionais ou se vai fazer vinhos com variedades autóctones. Então, uma nova realidade do vinho italiano. Novo movimento das variedades internacionais, principalmente as variedades francesas, dentro da Itália.
produtores estão um pouco menos preocupados com isso, inclusive um pouco menos preocupados com as denominações. Então, muitos produtores já fazendo vinhos sem denominação, e às vezes vinhos até sem indicação geográfica típica, sem GT, fazendo vinho de Itália, fazendo vinho praticamente genérico, porque quer fazer diferente, quer pegar, às vezes, misturar uvas de áreas diferentes, quer fazer vinhos com perfis diferentes. Isso é uma nova mudança, é uma nova visão. As casas internacionais não vão perder espaço no sentido de representatividade, pode diminuir um pouquinho o volume, mas a qualidade, e esse é um movimento importante, a qualidade que as casas internacionais puxaram do vinho italiano, isso sim é um legado, e um legado muito importante. E eu estou completamente envolvido com esse novo movimento do vinho italiano, desses produtores de menor intervenção, desses produtores fazendo vinhos mais leves, mais frescos, mesmo em áreas de vinhos potentes, como o Barolo, né, como o Brunello. Eu estou completamente envolvido, e as casas internacionais estão aí, transitando com seu espaço, mas sem muito supervalorização, que é uma nova realidade, uma boa nova realidade do vinho italiano. E é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente aprende, para a gente saber e entender esses movimentos do mercado de vinhos. Né? Então, gosto muito dos vinhos italianos, diferente do produtor e do perfil, desde que façam bons vinhos. E essa é a nova tendência do vinho italiano, uma qualidade média maior. Então, adorei nossa atividade de hoje, adorei nosso conteúdo, né? Adorei falar de caças internacionais na Itália. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, inclusive entrando em regiões e denominações específicas, mas o conceito básico agora a gente já sabe. Tendências, já sabemos. O que impulsionou, já sabemos. Inclusive a história, como começou as caças internacionais no território italiano. Adorei, quero deixar um beijo muito especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.